Bem-vindos, amores e amoras! Hoje nós vamos falar de um tema que eu acho que assim vocês vão gostar pra caramba, que é sobre autoestima. A gente vai ter uma convidada aqui. Boa noite para quem tá entrando, seja muito bem-vindo. Eu sou a Ana Durão. Boa noite, minha querida Fábia, Márcio, tudo bem? Boa noite, gente. Hoje a gente tem um tema muito legal. A gente tem uma convidada muito especial aqui comigo hoje. Daqui a pouquinho eu apresento elas para vocês. E para você que está aqui pela primeira vez, eu sou a Ana Durão. Eu sou coach integral sistêmica, sou coach de desenvolvimento pessoal, profissional e emagrecimento e também, por formação química, professora e técnica em alimentos. Então, hoje o que a gente vai conversar aqui? A gente vai conversar sobre autoestima. Autoestima. Mas aí, gente, o que eu quero deixar claro para vocês? Hoje, assim, as pessoas têm um olhar muito, assim, às vezes errado sobre a autoestima, tá? Então, essa nossa live de hoje, a função é que você esteja no controle da sua vida e que você realmente eleve a sua autoestima. E o que eu quero dizer para você? Eu quero que você entenda um conceito um pouquinho diferente de autoestima, tá? Eu quero que você entenda. Muitas vezes as pessoas acham que a autoestima é o que a gente vê no espelho. Então, principalmente as mulheres, né? Ai, vou no salão dar um up na autoestima, né? Dar uma melhorada na autoestima. A gente tem essa mania de falar isso. Mulheres principalmente. Só que a autoestima nada tem a ver com o que a gente está vendo no espelho. A autoestima é algo que vem de dentro para fora. E eu acredito que você já deva saber, já deva ter escutado falar. O que talvez seja uma novidade é a questão da gente ver a autoestima assim, estima, né? Essa palavrinha estima. Boa noite para quem está chegando. Eu vou ler aqui para você qual é a definição de estima. É o valor que você dá a uma determinada coisa ou pessoa. Respeito, amor, afeto. Então, autoestima seria o valor, o afeto, o respeito, a compreensão, né? A admiração que você dá a você mesma. Prestar atenção no que eu falei agora? Boa noite, Deco, boa noite, Alma, boa noite, Thaís, boa noite. Então, é o carinho e a admiração que você tem pela outra pessoa. É você entender o caminho que você percorreu. Entendeu? Talvez uma outra pessoa não entenda o que você já precisou fazer, encarar para chegar até onde você chegou hoje. Mas isso não faz a sua jornada maior, nem menor, pior, nem melhor, do que de qualquer outra pessoa que está aqui. De qualquer outra pessoa que está no seu trabalho, de qualquer outra pessoa que conviva com você, de qualquer outra pessoa que conviva com você nesse planeta. Tá? O que acontece? O que acontece é que quando você tem uma estima boa por você, você olha no espelho e você vai falar assim, poxa, tô acima do peso, minha autoestima tá baixa, você vai se culpar e se criticar, né? Quando, na verdade, o caminho deveria ser outro. Você olhar para aquela imagem e falar assim, poxa, o que eu percorri para chegar até aqui? Por que hoje eu tô acima do peso, por exemplo? Por que hoje essa imagem que está aqui no espelho não está me representando? Ah, sei lá, porque eu passei por um divórcio, talvez porque eu tive uma perda, perdi o emprego, aconteceu algo na minha vida em que a minha maneira de superar, de passar por aquilo, foi comendo, além do que eu deveria comer. Então, o que eu posso fazer agora para que eu volte, né, a ter um relacionamento sadio comigo? E não é isso que a gente faz. A gente entra no programa 1 de dieta, no programa 2 de dieta, no programa 3 de dieta. Você passa fazendo diversos programas de dieta, sendo que, na verdade, o problema, a questão, né? Não é o problema. A questão a ser resolvida é essa. Está resolvida na sua falta de empatia pelo caminho que você chegou, pelo caminho que você trilhou. E aí você vai pegar um site, uma rede social, uma influenciadora que fale de dieta, emagrecimento. É tudo uma questão de disciplina, capacidade. Tananá, e aí isso causa o que em você? Uma culpa.
pô, se é só uma questão disso, isso significa o quê? Que eu não tenho disciplina, que eu não tenho capacidade, né? Que eu não sou esforçada. O que acontece é que isso não te ajuda. Ajuda muitas pessoas, eu não estou aqui criticando, nem estou falando mal de programa nenhum, tá, gente? Mas o que eu quero muito que você entenda, e é por isso que você está aqui assistindo essa live, é para que você entenda que a sua estima, a sua autoestima, ela não está diante do que você vê no espelho. Porque senão você olha no espelho e fala assim, eu sou isso, eu sou aquilo, você só se critica. Eu estou dando o exemplo do peso, porque esse exemplo é muito clássico, tá? Porque a mulher está sempre querendo perder 5 quilos, 3 quilos, 10 quilos, está sempre de mal com a balança, o cabelo nunca tá bom. Né? É É. muito grande, né? E aí entra essa questão da autoestima, né? Que é muito forte em relação às mulheres, principalmente. Porque nós somos desde pequenas educadas para quê? Se arruma, fica bonita. Atrai aquele namoradinho. Cuidado de você não ficar gorda. Aí Oh, você atrai o noivo, o marido. Aí depois vem aquela pressão. Ó, se arruma para se manter seu marido. Porque se você engordar, ele vai começar a olhar para as outras na rua. E aí o tempo passa, né? E aí a gente acaba envelhecendo. Envelheceu. Agora tem que fazer o quê? Levantar meu peito, ajeitar minha barriga, tirar minhas rugas. Então é uma pressão danada da sociedade, né? Então essas pressões diminuem a estima. E hoje, gente, eu trouxe uma convidada aqui que é assim, porreta. Eu falo para ela que ela é porreta. É a Aline. É uma maravilhosa. Eu trouxe ela aqui para falar um pouco de vocês sobre isso. Porque, assim, a gente realmente passa por situações. A Rita Lee, essa semana, Aline, não sei se você leu o texto que ela escreveu sobre mulheres. Foi um texto muito interessante, onde ela fala disso, né? De que desde pequena ela viu mulheres sendo estupradas, sendo os pais olhando também, assim, se ela estava com o lacre dela, né? O lacre, né? porque são os Certinho. produtos, né? Temos que estar lacrados. E aí ela faz esse texto, eu vou até depois postar no Insta aqui para o pessoal ler. É um texto muito forte que mostra que a gente não tem que estar respondendo a essas pressões, né? Porque essas Uhum. pressões não vão levar a gente a lugar nenhum. Então agora eu vou dar a palavra a você, meu amor, tá? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada por você estar aqui, aceitado o meu convite para poder falar aí com a nossa audiência sobre esse tema, que eu acho que é muito importante para as mulheres, ainda mais agora, assim, nesse mês de março, onde comemora-se o Dia das Mulheres, né? Como se esse fosse uma coisa só de um dia. Era isso que eu ia falar. Levanta a mão aí quem concorda que todo dia é o Dia da Mulher, ó. É isso. Ó, tamo junto, bate aqui. Exatamente. Gente, boa noite a todo mundo que tá aqui. Não deu pra eu ver quem já tá subindo aqui. Eu só vi uma aluna minha da faculdade subindo, assim, ó, Ó, se rapidinho. apresenta, tá, Aline? Se apresenta. Fala o seu Então, porque a Instagram pessoa também, que o Instagram acelerada dela de não tá natureza. com o nome dela, tá com outro nome, que ela vai falar para vocês. Exatamente. Vamos lá. Meu nome é Aline, eu sou Aline Bittencourt, né, para os não íntimos, mas dificilmente. Geralmente eu sou a Aline mesmo. E o meu Instagram é o Consultoria para o Sucesso. E o logozinho é uma lâmpadazinha com balão de conversa dentro, muito fofo. Enfim, quando a Ana me chamou aqui para bater esse papo sobre autoestima, foi muito engraçado porque foi numa conversa que a gente teve que não tinha nada a ver sobre autoestima. Estávamos falando sobre projetos, né? É, Implementação de projetos. exatamente. E aí foi quando eu falei com ela que a minha jornada profissional, ela teve muito a ver com a minha doma da autoestima. Sabe quando a gente tem um cavalo brabo e você tem que fazer a doma do cavalo, que é amansar a fera? Era isso. Eu tinha a minha autoestima, ela me controlava de uma forma que eu não tinha clareza de como era essa influência dela. Durante muito tempo foi muito negativa, né? Então eu precisei ter maturidade de idade, não vou falar nem que é emocional ainda, mas a maturidade de idade foi uma relevância muito grande dentro desse processo todo, né? Então, assim, tive um casamento muito. Eu gosto de falar que foi estranho, porque é diferente, né? Como é que foi um casamento estranho, né? Porque a gente tem o casamento abusivo
E aí a gente tem o abusivo, que tipo de abuso, se era físico, se era psicológico, que era agressivo, o que era então. Eu prefiro falar que eu tive um casamento estranho durante 6 anos, porque eu me permiti isso, sabe? Eu trago essa responsabilidade pra mim, entendeu? Porque Uhum. um relacionamento não se faz com uma pessoa só, né? E se as duas estão bem, Sim. show. Se E uma as das duas se duas. encontram porque elas duas, em algum momento, se conectaram, né? Houve uma Exatamente. conexão e onde um precisava do outro para aprender algo com o outro. E Uhum. a gente tem que ser grato até porque a gente realmente cresce muito também com essas situações, né, Aline? Exatamente essa questão do crescimento. Eu tive uma infância razoável, né? Não posso falar que tive uma infância difícil, porque não é verdade. A adolescência já foi mais complexa, né? Porque eu cresci uma adolescente gordinha e ganhei todos aqueles apelidos que todas as gordinhas ganham. Todos. Os bonitinhos e os horrorosos também. Alguém se identifica aí, vai colocando os corações aí. Se você tem alguma amiga que está precisando ouvir isso Ó, aqui, compartilha essa live, chama para vir para cá, porque a gente vai dar muito conteúdo hoje aqui. Pega papel e caneta para você anotar também, tá? ó, eu já vi que a Milena tá aqui, que é minha aluna lá da faculdade. Linda demais. A Fábia tá aqui. E o A André também, Beta, o a André Beta é também é minha aluno de filha. consultoria. Muito legal. Ai, que bom que vocês estão aqui, gente. Isso que é bacana. Essa É muito união. bom ter vocês com a Muito gente. bom. É isso aí. E aí, assim, foi uma infância boa, onde eu não tinha a menor noção do que era autoestima, porque eu era fui uma criança muito amada, fui uma criança muito querida. E normalmente a gente pensa assim, cara, quem tem uma infância show de bola, não tem problema de autoestima, Mas né? mas é exatamente o que eu comecei a falar aqui no início da live. Que as pessoas acham que a autoestima tem a ver com você se olhar no espelho, com o que você vê. E não tem nada a ver. Eu dei até a Não. definição que está no dicionário aqui. O que é estima, né? E, gente, a minha baixa autoestima durante muito tempo, ela se refletiu num quadro clínico, né? Ela chegou ao ponto de eu ter que tomar medicação para depressão, foi bem complicado, eu não saía de casa. E a depressão é uma doença muito mala, sem alça, ela não tem o que fazer, ela fica te perturbando quando você menos espera. Então você tem que estar alerta o tempo inteiro, você não pode bobear. Porque se você bobear, dá aquela depresinha, sabe? Que você, amanhã eu tô boa. Mentira. Você começa assim. Depois, se você não der conta, você tá pior no dia seguinte. Alimentando muita coisa ruim, né, Aline? É isso aí, exatamente. E aí, o que que acontece? Durante muito tempo da minha vida, e na verdade eu ainda levo boa parte dessas crenças hoje comigo. Agora, com clareza, a gente tenta trabalhar isso, mas eu ainda levo muito isso comigo. Vão rir da minha cara, porque já ouvi muitas risadas em relação a isso, mas eu não me considero uma mulher bonita. Vai, Ana, você tá querendo rir, eu sei. Não, não foi. Juro pra vocês, juro pra vocês. Eu sei que eu sou uma Ai, mulher gente, divertida. bota os corações pra Aline aí, se vocês acham que ela é bonita. Eu quero ver os corações subindo aí. Vai, eu quero ver. Cadê os corações? A Beta falou, vai colocando a poeira embaixo do tapete. Cadê, Fábio? Cadê, Beta, os corações? Quero ver esses corações subindo aí. Tá Beta, esquecimento aí. Beta, esse Não precisa tapete é ter o coração. gigantesco. Você não tem noção do tamanho Quando desse fica tapete. pessoal pra gente, o Instagram, né? Ó, tá começando a subir uma tá tímida esse Agora, tô tá gostando tímido. de ver. Ai, ó, pra vocês também. Agora vocês vão gostar da história, porque veja como é que essa situação muda, né? Como é, graças a Deus o mundo dá muita volta. Sim, vai lá. Eu tive né, situação onde eu tive muito depressiva e chegou um ponto, né? Agora já, depois de muitas coisas que já aconteceram, eu cheguei a um ponto de eu não levar meu filho para a escola. Eu não conseguia passar pela portaria da minha casa, do meu prédio. E quando eu via alguma urgência que eu tinha aqui na escola, eu ia no calor, gente. Eu botava manga comprida, calça comprida, ia de tênis. Se eu pudesse botar uma máscara para não olhar nem, eu botava. E normalmente era assim, meu filho me pedia para buscar na escola, e aí eu pegava um Uber na porta do meu prédio, entrava no Uber olhando para o chão, dava a volta no bairro, pegava o meu filho na escola. Eu não saía do carro e voltava e descia exatamente na porta do meu prédio.
E aí Miguel falava assim, mãe, você não viu fulano ali na rua? Eu não olhava pro lado, eu olhava pro chão do carro. Porque eu não queria contato visual com nada, porque eu me achava desmerecedora de qualquer tipo de atenção. Só que esse, como eu falei, são picos de autoestima, né? Hoje você tá bem, amanhã você tá uma caca. E você tem que lidar com isso. Agora, durante o meu processo pós-casamento, né, depois da minha separação, eu tive uma reconstrução de muitos caquinhos da linha, sabe? E tive alguns amigos, sim. Família ajuda muito, não te abandona. Com certeza. E nesse tempo, nesse processo, eu tenho uma gratidão também muito especial ao Caio e à Marcinha. Espero um dia poder apresentar para vocês, que é de uma agência de publicidade que eu trabalhei aqui em Niterói, que é a Plano Visual. E eu era a coordenadora de projetos da agência. Mas nesse esquema, entrava, ficava quietinha na minha sala, não falava com ninguém. E assim foi durante muitos anos, tá, gente? Não foi rapidinho esse processo, não. Foram muitos anos nesse processo. E aí, Caio, ele viu na Globo, ou sei lá onde, ele viu na propaganda, na televisão, um concurso de gordinha. Porque o meu estigma sempre foi por ser gordinha, né? Aos meus 18 anos, não minto, aos meus 16 anos, no pré-vestibular, 17, eu tinha um apelido que era Sheilinha, porque eu era a versão melhoradinha, né? Porque eu tenho um rostinho bonitinho, redondinho, carinha de boneca, ponto. Não achava, mas era o que falavam. E eu era sósia de corpo da Sheila Carvalho. Então eu tinha cinturinha fininha, peitinho no lugar, bundinha empinadinha, colchão malhadinho. Eu era toda trabalhadinha. Por quê? Porque a vida inteira eu fui gorda, desde pequenininha. E aí chegou um momento que eu falei assim, ó, cansei, não quero mais isso pra mim. E comecei a fazer caminhada freneticamente. Gente, eu andava 7 quilômetros por dia, em 2 horas, 1h30, 2 horas. Porque eu precisava me encontrar. E eu não tinha certeza de quem eu era. Beleza. Passou essa fase, e vou abrir um parênteses aqui, que foi a fase em que eu mais recebi candidatos, né? Vocês entendem a situação. E foi a fase que eu mais recebi elogios. Mas foi a fase em que eu menos me identificava com o meu espelho. Eu olhava e falava assim, gente, quem que é essa pessoa que tem esse queixo pronunciado? Por que meu rosto tá assim, eu tô parecendo uma doente? Eu não me encontrava no espelho magra. E isso começou a me atrapalhar de várias formas. Mas, enfim. Depois desse processo todo, veio o casamento, eu morava em Belo Horizonte, depois eu vim para o Rio, que é a minha cidade de origem. Conheci meu ex-marido, a gente teve um relacionamento de 6 anos. Depois desses 6 anos tem Miguelzinho aí para contar a história, agora está com 13, vocês vão ver que não é uma história recente, né? O processo de autoestima é realmente uma coisa longa. É planejamento diário, é meta diária. É você se olhar todo dia e falar, caralho, mulher, tá foda demais. Desculpa, pode falar palavrão pra tua audiência? A minha já tá acostumada. Mas é isso, tudo que você está falando, nas mídias sociais, então, a gente tem uma pressão gigante de referências do irreal, né? Porque antes você via aquela atriz de televisão, né? Você tinha aquela referência, aquelas pessoas que estavam, né, ali, mas pessoas reais. Sim. Hoje a gente está falando de uma pressão mais profunda ainda, né? Porque são pessoas que têm esse padrão que você acabou de falar aí, aquele padrão bacana, aí tem aqueles programas que melhoram ainda mais, você vê que a mulher tem que botar o silicone, tem que ajeitar o peito, tem que fazer a cintura, tem que virar Barbie. É né? um fake E aí está que é o desnecessário. problema na sua autoestima. É isso que você estava falando agora. Vamos lá. Eis que eu resolvi jogar as cracas no ventilador por conta desse meu casal de amigos lá da agência. Eles, sem eu saber, sem a minha permissão, eles me inscreveram no concurso de gordinha. Eu acho que eu queria morrer naquele dia. Enfim. E não era só um concurso normal de gordinha. Quem conhece o Rio conhece a Feira de São Cristóvão, né? Sim. Feira de São Cristóvão, para quem é gordinha bonitinha, é assim, a caça às ovelhas.
Tem um monte de coiote e você é a ovelhinha. Entendeu? Resumindo a história, é isso. Sim. E aí eu participei do concurso. Se chamou a Grande Musa do Verão, que era um concurso nacional que ia eleger a representante brasileira gordinha, né, que representasse o verão do Brasil, o tropicalismo, enfim. Sim, E eu, né? cara, gente, ó, e eu fui, olha, eu já Bota tô os tremendo. corações aí, gente. Bota os corações. Gente, você não tem noção o que foi que eu passei. Enfim. E aí tem aqueles momentos de backstage, tem os ensaios, tem as reuniões. E eu olhava aquele monte de gorda, mas aquelas gordas lindas. Eu falei assim, o que eu tô fazendo aqui, Senhor? Olha os Eu não tô... corações aí subindo Cara, ali. Eu... quero muitos corações. Eu preciso... Olha, nesse momento que eu tô aqui, ó, arrepiada, lembrando dessa história, eu preciso de muitos corações. Fábia, olha, Manda coração aí. Tenta esse dedo nesse coração aqui, gente. Ó, cadê? Ó. Ih, vou botar meu dedo no que não fiz minha unha. Aqui, ó. Aqui você bota o coração. Cadê, ó? Subindo na caneta. Isso aí. E aí? Olha a Fernandinha aí, minha coachinha também. Que delícia. Seja bem-vinda. Fernanda, não te conheço, mas você já é bem-vinda, tá? E aí, o que aconteceu? Eu tinha que fazer um ensaio, porque não tinha essa coisa de Miss, né? Depois eu fiz outros concursos de Miss e não ganhei, tudo bem, vida que segue. Mas... Aí se empolgou, né? Por quê? Vou te falar o porquê. Vai lá. Aí eu chegava nos ensaios e eu ia toda executivinha. Poxa, saía do trabalho, trabalhava em agência, a pessoa toda formal, né? Mudou o moletom, mudou tudo. Tudo. Eu tinha que ir do trabalho pra lá. Eu trabalhava de calça jeans e blusa social, uns carpanzinhos, normal, não era nada absurdo, mas... Gente, eu chegava nos ensaios, aquelas meninas vinham com empoderamento de Nilópolis, sabe? Um negócio que eu não sei de onde que vem, que tribo que era aquela que eu queria fazer parte também. E elas assim, com umas unhas gigantescas, uns cílios, sabe? Eu uso, ó, isso aqui é faz de conta, ó, é fake, ó, isso aqui é do filtro. Porque eu não tenho mais cílios. Os Instagram são maravilhosos, gente. Cara, eles salvam muito a nossa autoestima. Filtro do Instagram ajuda a autoestima. E aí, eu fiquei na minha quieta, fiz umas amigas queridas que eu tenho até hoje, mas não era nada demais. Sim. E aí eu descobri lá nesses ensaios que não ia ter assim traje de gala, porque eu tava pensando já numa gola, numa manga longa, de paetê, longo, tampada, escondida. Não, Então com a unha aí, né? Aqui, ó. Com a unha, né? Ainda tem o gengibre aqui, ó. Aguinha. O VIP hoje, a convidada da Ana, vou botar o que não? Botar um gengibre na minha água. Isso aí. E aí eu descobri que eu ia ter que desfilar de maiô só. E aí? Então, naquela hora, se eu achava que eu queria a morte ali eu tive certeza. De enfiar a cabeça no buraco. Gente, né? eu queria sumir. Eu falei assim, o que eu tô fazendo aqui? Não, eu acho que isso aqui não é pra mim, não. Eu acho... Tem como cancelar esse negócio? Aí começam, né? O e se, né? E se eu não tivesse, né? Começa todos esses questionamentos, né? Tudo. Aí eu pensava assim, ó, eu vou ficar de biquíni no alto de um palanque? E se eu cair? E se o biquíni arrebentar? Porque eu me via 3 vezes maior do que eu era. E se meu peito pular pra fora? E se eu escorregar? E se alguém tropeçar em mim? E se o meu cabelo não ficar bom? E se eles rirem de mim? Gente, absurdo demais. Né? Absurdo demais. Mas enfim, para encurtar a história, então vou ter que fazer 10 lives contando a história da Aline. A sirene da ambulância não passar. Não tem problema, a gente vai marcar uma próxima terça. Esse programa aqui, uma próxima quarta, é um programa onde a gente... a idealização foi justamente essa, Aline, trazer mulheres assim que aprenderam a se gostar. É isso. Aprenderam a se respeitar e aprenderam a valorizar o processo. Porque assim, a questão, né, de você emagrecer, de você se tornar mais saudável, é bom. Mas o processo, ele tem que ser um processo onde você se sinta bem, onde você se sinta feliz.
Exatamente. Então, é isso. Exatamente. Isso você falou, Ana, com muita sabedoria, porque veja bem, na época em que eu mais estava magra, foi a época que eu fui mais infeliz. Exatamente. Entendeu? Foi a época que eu Duas, mais. tá? Aí, ó, Duas. bate aqui de novo, ó. Duas. É isso, você não se Mas não identifica, é você não porque é ruim ser conta. magro, não é isso. É Não. porque você não se reconhece ainda. É muito É, engraçado, né? é muito louco isso. Gente, nem Freud, tá? Eu acho que ele surtaria também. Enfim. Ganhei o tal do concurso. Sério? Sério, primeiríssimo lugar. E detalhe, Gente, a que legal. única maior branco. Olha só, e depois dizem que quem está acima do peso não pode usar branco. Quem disse isso para vocês, meninas? Ó, É assim, sabe? Essa questão de você se achar tão ruim que você não coloca nada. Essa que é a verdade, né? É o você que bota a Aline preto. falou. Primeira coisa que pergunta, cadê o preto? Tem o preto? Saía de novo para pegar o filho, voltava toda tampada. E aí, como é que foi isso para você? Gata, não é nem da água pro vinho, né? Eu acho que essa água evaporou, fez o ciclo da água na terra e desceu de novo. Porque na hora que eu saí do concurso, com a faixa, né, tal, gente, eu fui tão ovacionada, eu não tinha noção o que que essas celebridades, é porque eu fui celebridade por um dia, né? Tá bom, por vários dias, porque durou um tempo depois, mas enfim. Vamos valorizar, né? Vamos agradecer, né? Vamos reconhecer, né? Exato, nossa, muito. Porque eu vou te falar o seguinte, na mesma semana que eu ganhei, eu tive uma aula numa escola de samba só minha. Eu fui na Rádio Fluminense, eu fui na televisão, eu dei notícia para jornal. Eu saía no Globo Niterói, na página do Anselmo, meia página do Globo estava lá. Eu acho que eu tenho até hoje o jornal guardado em algum lugar guardadinho, ele tem. Tem que estar Sabe? guardadinho. Grande descoberta. Era assim, estampadaço, e eu aqui, foto do MAC aqui de Niterói, a revelação de Niterói, né? Então, assim, gente, de verdade, nada que um aplauso, um salto fino e um batom vermelho não resolva na tua vida, tá? É É isso como... aí. Aí você começa a ter essa estima. Que você É, olhe para você e você diga, né? Eu trilhei um caminho para chegar até aqui. é, A minha autoestima foi baixa. Porque talvez, sei lá, meu casamento não deu certo. Ou eu não fiz a faculdade que eu queria fazer, né? Eu gostaria de ter um emprego que eu não tenho, né? Talvez o fulano tenha tido mais oportunidades que você. Talvez o fulano não tenha tido o mesmo caminho que você teve. E tá tudo bem, né? Mas essa questão das conversas que você teve com você, né? Pô, se lá atrás eu tivesse, né? Se lá atrás eu tivesse feito tal coisa, hoje eu estaria melhor, né? Começa essas conversas, mas aí foi a questão de você olhar para a sua história, foi, olhar para foi. isso. E aí, Ana, eu olhava para tudo que eu tinha passado e olhava para o meu filho, que na época ele tinha aqui 3 aninhos, ele era pequenininho, 4. E ele começou assim, mamãe, por que que as pessoas estão falando com você na rua? Mas aí, nesse momento que você ganha, você rompe um ciclo. Sim, E você passa a ver o quanto valorosa você é. sim, Como mas a foi ficha isso? não caiu a ficha não caiu de imediato, Saiu não. logo. Não, demorou um tempo. Um tempo, tipo assim, uns 15 dias para a ficha cair. Não foi numa hora para outra, não. Porque na hora que eu cheguei em casa, eu falei assim, ah, legal, ganhei. E aí, eu não sabia o que fazer com aquela vitória. Entendi. Entendeu? E aí eu começava a ver assim as coisas acontecendo, as mídias, né, Facebook bombando, as coisas. E aí, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que ligar para alguém, eu tenho que mandar algum recado, eu tenho que agradecer de alguma forma, porque eu estava recebendo o carinho E que você não talvez estava eu não preparado para estivesse isso. acostumada, Uhum. entendeu? Eu estava percebendo pela primeira vez não um elogio, mas um carinho, sabe? Uma apreciação. Eu comecei a sentir que eu sou naquela época, que eu Ah, era. é os corações subindo. Ah, ele não merece. Gente, bota o coração aí, gente. Essa história tá linda, assim. Ah, obrigada. E aí eu começava a sentir que eu estava sendo apreciada,
sabe? Não era assim um bonitinho querendo uma bagunça e acabou, Sim. saca? Era uma coisa assim, nossa, você me inspira. Poxa, que bacana você ter ganhado. Olha, torci por você. Nossa, tua história me inspirou. Eu tô começando a me olhar de outro jeito. Isso que foi o valioso no processo. Entendeu? E aí, esse seu hoje está muito mais valoroso que esse seu eu lá atrás, né? Não é Sim, verdade? sim, sim. E aí, essa questão hoje que eu falo com as meninas da comida, né? Às vezes a gente come uma coisa e a gente fala, ai, para que eu comi isso, né? Você fica com aquele sentimento, né? E aí você tem que falar, não, peraí, tudo bem, eu deveria ter comido. Mas o que eu tenho que fazer de diferente, né? Para eu me sentir feliz. Não é a questão só da comida, não é a questão de você se olhar no espelho e se Não, desgostar, né? É não. começar a trabalhar, né? Foi isso que você vem fazendo ao longo desse processo, não é isso? É, exatamente. É um processo mesmo, sabe? É você começar a perceber e começar a identificar o que te traz alegria. E sabe aquele filmezinho dos temperamentos? Como é que chama? Divertidamente. Não tem? Alegria, tristeza, o medo, não sei o quê. E você começa a perceber o que te traz cada um daqueles sentimentos. O que me fez ficar com raiva? O que me fez ficar com medo? O que me fez... Você começa a se questionar. O que me fez ficar com alegria? O que me fez apaixonar de novo? Você entende? É todo um processo de redescoberta. E aí é como se eu tivesse tendo uma base sólida de quem a Aline era, mas que eu tivesse uma área para uma nova construção. E aí a cada nova descoberta... Se hoje você tivesse a possibilidade de mudar qualquer coisa no seu passado, você mudaria? Não, Porque isso foi importante para a pessoa que você se tornou foi, hoje. foi. É isso, o processo. Muitas lágrimas, muita dor, muitas cicatrizes. Algumas não sei nem se algum dia vão cicatrizar. Mas é aquela música, né? Sou fera ferida, né? No corpo, na alma e no coração. Só que a ferida, a fera continua fera, gente. Eu não sou fácil, não. Não se engane com isso aqui, tá? Porque eu não sou fácil, não. Ela tem carinho de mansa. Só tenho carinha de mansa. Você Sabrina, não que tá, linda! Sabrina tá você não aqui. sabe do potencial dessa mulher. Ela vai agora. Vou abrir um jabazinho aqui para a Aline, né? Que Ah, ela meu tá agora Deus. no programa, né? Fala um pouquinho do seu programa também, tá? Depois, Aline, para o pessoal aqui. De repente pode ter empreendedor aqui, né? Isso, Assistindo a vamos lá, gente. olha. Eu vou falar, meu canal é ótimo, eu virei blogueira. Ainda não, calma, tô caminhando para isso. Blogueirinha. Agora ela tá blogueirinha, hein? Tô blogueira, eu tô gravando live como se não houvesse amanhã, gente. Tô me sentindo orgulhosa de mim. Sinta-se orgulhosa de você. É um É ótimo isso exercício para autoestima. Ó, Natália, seja bem-vinda, meu amor. Tô começando a ver meu povo chegando junto aqui, ó. Exatamente, que você aprendeu a ter estima pela sua história. Isso é É, autoestima. É você ter estima pela sua história. exatamente. Gente, quando vocês começam a valorizar quem vocês são, a entender que faz parte do processo, não só o sucesso, né? Mas também os aprendizados desse caminho, porque você cresce com eles. É isso que é onde essa mulher chegou, que ela vai falar aqui para você. Vai lá. Então, aí eu comecei a trabalhar como modelo plus size e fiquei, sei lá, 4 anos, 5 anos trabalhando como modelo plus size. E nessa brincadeira, eu criei um nome no mercado de credibilidade, de responsabilidade, de comprometimento, mas eu ganhei um rótulo que, ao meu ver, foi o melhor rótulo da vida, tá? Porque, gente, eu quero isso aqui de vocês, ó. Cadê meu coração, ó? Sobe os corações aí, gente. Sobe os corações, que a gente está fazendo essa live aqui. A gente se preparou pra caramba para poder entregar o melhor aqui para vocês. Ainda tem muita coisa aqui, tá? Você Ó, só começou. Natália tá comentando ali, verdade, mudança de mentalidade.
né? Dani, eu quero teus Sim. comentários, Dani. Daniele Nutri, ó, foi minha aluna linda também. Sassá, Sabrina, lá de Bauru com a gente Aline aqui na Moreira, feira Lucilene. também. Olha que Tem delícia, uma gente. galera aqui boa, Vocês são, hein? Vamos lá. vocês são Vamos meu lá. hoje. E aí, onde que eu parei? Me lembra? Que é muita informação. Você falou que você começou a criar um posicionamento, né? Isso, dentro da carreira de modelo. E eu comecei a perceber que a carreira de modelo no início, ela me ajudou a fazer a manutenção da autoestima. Por quê? Porque eu sou muito Caxias, com tudo que eu faço, eu tenho um... Aí a Ana pode explicar se isso é crença, se isso é o quê. Mas eu sou muito comprometida com as coisas que eu me proponho a fazer. Então, assim, se eu decidir ser modelo, eu ia ter que ser a fodástica top das galáxias, entendeu? Então, não iam poder reclamar de mim. Graças a Deus, pelo menos até onde chegou no meu ouvido, não tive reclamação de nada. É porque você deu o seu melhor, né, Aline? Eu É, acredito muito nessa questão da gente se doar mesmo, entendeu? A Beta tá falando, esse apelido ajudou muito, apelido na carreira de modelo. isso, bem lembrado. Eu não falei o rótulo que eu ganhei, que foi o que eu gostei, né? Quando a gente é pequena, a gente é gordinha, a gente é chamada de rolha de poço, de capinha de botijão, né? Tem umas coisas assim bem carinhosas. Quando eu virei Gordinha, modelo, baixinha. quando me chamavam de Mônica do Cebolinha, eu até curtia, porque eu acabo, né? Mas, enfim. Quando eu virei modelo, as meninas que andavam, né, na comunidade de modelos, lindas, não tinha uma menina que eu virasse e falasse assim, ah, aquela ali não dava para mentira, gente. Todas elas eram incríveis, maravilhosíssimas. Só que eu tinha uma coisa que raras delas tinham. Eu ia para casting natural. As meninas acabavam criando uma necessidade onde elas ficavam produzidas 24 horas por dia, E aí né? virou um pouco de escravidão, né? Então, Acaba era o que acontecia. Então, assim, elas iam fazer teste ou casting para comercial, e aí elas iam com cinta, com a unha acrigel, com cílio no cabelo, com aplique, né, com cílio nos olhos, ou aplique no cabelo, toda maquiada, maquiagem maquiada, real. E, inclusive, quando eu fiz Fashion Week lá em São Paulo, eu já fiz Fashion Week. Quando eu gente fiz do Fashion Week lá céu. em São Paulo, Meu Deus. foi uma coisa que eu percebi que as meninas me olhavam diferente, me olhavam estranho, e eu realmente, naquele momento, foi um trabalho que eu fiz. Eu não consegui interagir muito com as Quando você meninas. fala que elas te olhavam estranho, te olhavam. Você diz o quê? Que tipo, elas julgavam um É, pouquinho? por Isso? quê? Porque eu chegava com a cara lavada. Eu não sou de pintar as unhas, ó. Minhas unhas tem até que cortar, mas não sou de pintar unha. Então, botar acrigel pra mim é a morte, não rola. Sim, Entendeu? E eu via entendi. elas completamente montadas. E aí, o rótulo que eu ganhei era naturalzinha, sabe? Tipo assim, com um pejorativo embutido, tipo a Sensal. Só que a Sensal que trabalhava, eu era a Sensal que as empresas contratavam uma, duas, três vezes. Eu era a Sensal que fui garota propaganda, não era modelo. Eu fui garota propaganda de uma das maiores marcas de vestuário plus size aqui do Rio, que tem 5 lojas. E não foi um primeiro contrato que eu fiz com eles, era para na abertura da linha Woman. E eu fui com eles até o final, quando a linha Woman passou a ser só online, né? Que foi a Del Rey, né? Gratidão eterna por eles, porque carinho, o zelo, sabe? E sem contar que quando você trabalha nessa área, as pessoas não querem saber quais são as suas dificuldades, não. Você sendo magra ou você sendo gorda, você tem que ficar 12 horas no salto e manter isso aqui duro, sorrindo, o tempo inteiro. Cólica não existe. Dor na lombar, o que que é isso? Entendeu? Você tá ali como profissional. Você tem que trabalhar como profissional. Não é toda loja, não é toda empresa que vai cuidar de você, lembrar que você tem que ir ao banheiro, lembrar que você tem que almoçar ou que você tem que beber uma água, entendeu? Então, eu acho que eu levo isso também como um fortalecimento da minha autoestima. Porque se eu fui capaz de suportar também muita situação, sabe, em prol de uma imagem que eu fazia de mim,
né? Era mais do que óbvio que eu precisava valorizar essa imagem muito mais do que qualquer marca, saca? E aí tudo bem. Aí eu fui, trabalhei no monte, né, em algumas marcas boas, bacanérrimas da época, o mercado estava crescendo, ainda não tinha essas mega stores da vida que a gente tem hoje, seção plus size em quase todas as lojas, graças a Deus, né? Então Certo. hoje você tem, na Líder você tem, na Renner você tem, quer dizer, na Renner não mais, mas tinha. Não, né? Antigamente era Cara, antigamente era quase tamanhos especiais que chegar, é chamava aquela tristeza e mesmo, de eram você chegar na horrorosas as loja, roupas. você pedir uma roupa, a roupa ficar feia, você sai arrasada da loja, É, né? Meu Deus do céu. olha, Oi, tudo bem? aconteceu. Seja Não, bem-vinda. chegando. Jodark, que bom que você está aqui. Ó, gente, a Aline está falando sobre o processo dela, de como foi importante no processo, e é importante, né? A autoestima, tá? É sobre esse tema de hoje da nossa live aqui, tá bom? Então, quem está chegando agora, muito bem-vindos. Vamos ouvidos atentos. Ó, a Beta tá falando roupas horríveis e valores absurdos. Pior que é. É igual Exatamente. ficar grávida, né? Que antigamente as roupas eram horríveis. É O sutiã é horrível. doloroso. Hoje em dia tá tudo tão Era. bonitinho, né? Sim, hoje tem muita coisa linda. Muita coisa É. linda. Mas eu lembro que eu passei por um processo em algumas marcas que, inclusive, eu ia para fazer prova de roupa e a equipe ali da estilista. E aí, Aline, o que você achou? Você compraria? Tentava dar uma sondada, porque a gente acaba sendo o público-alvo dessa galera, né? É. Mas, assim, o mais bacana da minha autoestima, vocês podem achar que não. Boa. Filho, gente, dando boa noite pra mãe. Desculpa. O mais bacana desse processo não foi a moda. O mais bacana desse processo não foi eu ter aparecido na Ana Maria Braga, ter feito algumas jornalistas como amigas queridas do fundo do coração. Dani, beijo. Se algum dia você ver aqui, gente, enfim. Cara, foi quando eu decidi deixar de ser modelo. Aí já me perguntaram assim, Aline, você não vai nunca mais modelar? Eu falei assim, vou. Se eu tiver a oportunidade e eu bater com os valores da marca, eu vou. De verdade. Afinal de contas, a gente não fez formação, sabe? A gente não fez passarela, a gente não fez foto, a gente não fez um monte de coisa para deixar guardado no armário se a gente pode acrescentar também na vida da gente. Mas E inspiração também para outras mulheres, né? Porque aí você passa a ser uma pessoa que as outras pessoas vão te olhar e vão pensar, opa, peraí, será que eu preciso ser tão dura comigo realmente? Né? Será que realmente eu preciso estar me criticando, me chicoteando, né? Me maltratando toda vez que eu me olhar no espelho, né? Então, essa questão, né? É importante lembrar sempre que a autoestima é a estima que você tem pela sua história. Não tem jeito. É o que vai fazer você olhar no espelho, né? Falar, ok, não fiz a faculdade que eu queria, né? Me separei, né? Mas naquele momento não tinha os recursos psicológicos, pessoais, financeiros, ou seja lá o que for, né? Para ter a determinação de fazer. Agora, isso se encaixa na minha vida? Foi o que você fez, né? Aquilo acabou não se encaixando mais, né? Talvez em algum e próximo momento venha a se encaixar, sim, né? sim, eu não tô aposentada, não, entendeu? Eu só fiz uma escolha, sabe, gente? Atenção, ó, líder, né? C&A, o pessoal aí, ó, das lojinhas, estamos aqui disponíveis para negócio, mas enfim, falando sério, a minha maior descoberta de autoestima foi com a sala de aula. Porque eu me vi num mercado em crescimento. Hoje já está mais top de trabalhar, né? Mas eu me vi num mercado em crescimento, onde as oportunidades eram assim: você topa fazer para gente uma sessão de fotos? Ah, topo. Então, a gente vai te dar uma ajuda de custo para você poder se deslocar até aqui. Vamos te dar um almoço e 2 peças de roupa, tá bom? Aí eu, ok, 1 hora de foto? Não, são 12. São 48 looks que você vai vestir.
E qual que é o número do seu sapato? Ah, é 36. E, ó, a gente só tem 35 aqui no estoque. Vai ter que ficar apertadinho, tá? Uhum. Não rola. Não rola. E aí eu comecei a optar e eu comecei a negar trabalhos. E aí eu comecei a agradecer a oportunidade, mas que eu já estava com a agenda cheia. Realmente minha agenda estava cheia de outras coisas, de muitos sonhos. A minha agenda estava cheia de possibilidades, estava cheia de oportunidades. E aquele momento estava me travando conseguir outras coisas, né? A minha formação é em Você publicidade. começou realmente a conversar com a sua autoestima, você começou a olhar as coisas produtivas que você fez, Sim, né? Foi tirando aquela pressão, né, do apontar para si mesmo, né? Porque isso baixa a nossa autoestima. sim, Você se apontar, né? exatamente. É muito julgamento, sabe? A gente se julga o tempo todo. E se a gente não parar para avaliar, a gente tá cada dia, gente. Vocês acham que eu acordo assim com esse filtro do Instagram maravilhoso, com a bochecha rosa? Adoro isso, ó. Isso aqui é vida. Se culpando não ajuda ninguém. Não É ajuda, você sabe? pensar o Ficar que se vai ser para frente, alimentando. né? Quando você falou uma coisa muito legal aí, da questão de você construir uma nova história, que você tinha sim a agenda lotada com seus sonhos, com outras possibilidades, né? E aí foi aí que você começou a superar realmente e seguiu. Sim. E hoje tá Aí, isso. Aí eu comecei a entender quem era de fato a Aline. O que que a Aline gosta, o que que ela não gosta, o que que ela tolera e o que ela já não tem mais tolerância para aguentar. Isso é um proteger, processo que eu estou no meio dele, eu não estou ele concluído ainda. é proteger o sistema. Tem coisas que a gente tem que proteger realmente que a gente não dá conta. Não tem jeito, né? Das forças entrantes. Tem forças entrantes que vão bagunçar muito o nosso sistema de um jeito que às vezes a gente não dá conta. Sim, Então, às vezes, é melhor a gente se proteger um pouquinho também, né? sim, e eu acho, sabe, até mais, Ana, eu acho assim que o dia que você não tá bem, tá tudo bem você não tá bem. Você não tem que estar bem todo dia, sabe? Aprender Saber, a lidar com as emoções. sabe? Verdade. E saber respeitar esse momento de dor que você tem, isso é uma sabedoria plena. Porque quando você respeita a sua dor, quando você entende o teu limite e você conversa com você naquele momento ali, você para assim, cara, por que que eu tô com vontade de esganar? Por que que eu tô me sentindo tão ruim? Sabe? O que que aconteceu que não é possível? Tem alguma coisa no meio desse processo? Aí você começa a analisar o que que aconteceu, você começa a entender a situação com mais clareza. E às vezes É. a tua vaidade, né? A vaidade que eu falo não é a vaidade do boniteza, não. É a vaidade que te coloca dentro de uma postura onde você não é tão coitada assim. E as pessoas não estão te odiando de forma, sabe, absurda. Ou você não é Aline, vítima agora da situação. fala rapidinho do teu curso, porque daqui a pouco a gente está com o tempo esgotado. Fala Ok. rapidinho. Uhum, O pessoal, né, que de repente se tá bom. tiver querendo entrar, vai lá. Manda Vamos ver. lá. Olha só. É... Aline Bittencourt da Consultoria para o Sucesso agora mudou o personagem, né, amiga? Somos várias de nós. E tá tudo bem também. Vamos lá. Eu tô com as inscrições abertas para um desafio. Eu sou professora universitária, sou pesquisadora, sou Master Business em Estratégia de Negócios, tenho coautoria de duas bibliografias pela Amazon. Ou seja, eu sei o que eu tô falando, gente, eu não sou maluca, tá? É isso. E assim, a minha Gente, área isso de aí, ó, paixão é verdade. É de um talento, de uma inteligência, assim, sim, realmente. Vale a pena vocês aproveitarem. E ela está fazendo assim. eu literalmente dei a louca essa semana e falei assim, para começar o ano ajudando muita gente, vamos resolver o valor. E o que que acontece? Eu presto consultorias individuais para empreendedores. A minha vibe, o meu rolê é do empreendedorismo, tá? E se você tem uma ideia que você quer tirar da cabeça, se você tem um negócio, se você é um profissional liberal, se você é um profissional autônomo, se você é da área do eu sozinho ou do eu presa e precisa de um direcionamento para se reposicionar no mercado, muito prazer, meu nome é Aline, tá falando com a pessoa certa. Por quê? Porque assim, o horário da minha consultoria, 1 hora comigo, para bater um papo, são R$ 247. Ainda bem que eu sou amiga dela, gente.
Agora você pensa o seguinte, bota na ponta do lápis, ó. Bota na ponta do lápis 1 hora durante 10 dias, 2.470, certo? É. Shaline é inteligente, Shaline faz conta. 2.470. Agora você imagina o seguinte, 10 dias comigo num grupo fechado só para participantes específicos. No Telegram, porque aí a gente mantém a integridade, né? Mantém a segurança, ninguém vê o número de ninguém, ninguém pode chamar ninguém no privado. Eu gosto das coisas transparentes. Eu sou muito direta. Quem me conhece sabe que às vezes a minha diretriz ali até atrapalha. E aí é o seguinte, ao invés de você pagar R$ 2.470 para ficar 10 dias comigo num grupo, eu resolvi dar a louca. E eu vou te cobrar R$ 49. Cara, não pago uma pizza. Não pago uma pizza. Isso aqui, literal. A pizza que eu comprei. Não pago uma pizza. Não pago uma E pizza. nesse grupo, qual é o foco, Aline? Qual é o foco? Vamos lá. Nesse grupo, eu vou trabalhar algumas habilidades que você já tem, só que estão adormecidas. E vou despertar um outro olhar para outras coisas. A gente não vai falar de autoestima no grupo, tá, gente? A gente vai falar de carreira. Você vai começar a entender o teu nicho de mercado, você vai trabalhar o você produto, você preço, você praça e promoção, que são os 4 P's que eu fiz uma live, inclusive semana passada, sobre isso. Quem ainda não está seguindo a Aline, segue, hein, pô? Segue lá, gente, meu Instagram é a chuva de conteúdo gratuito no feed, assim, ó. Você rola o dedinho assim, ó. Sigam lá. Muita coisa boa lá. E aí, para se inscrever, gente, não perde isso, que vocês vão se arrepender. Para se inscrever, começa dia 16. As inscrições vão até sexta, agora, dia 13. Sexta-feira 13. Cadê as amigas bruxas? Tá tudo aí? Ó, as bruxas estão soltas. Vamos soltar as bruxas, então. Na sexta-feira 13 acabam as inscrições. E metade das vagas já foram preenchidas. Jô, não perde tempo. Quando acabar a live, corre no link da minha bio. Tem um linkzinho lindo lá. Deu mó trabalhão para fazer esse link, gente. E é uma super oportunidade, né? Uma super oportunidade que vocês estão tendo agora, tá? E eu tenho certeza que vocês vão, no final, ter muito resultado. Porque eu trabalho com pressa, sabe? Eu gosto de trabalhar com empreendedor, porque empreendedor tem pressa para ter resultado. Então, eu gosto de trabalhar com resultado. É isso, gente. Leonina, entendeu? Ascendente escorpião, a pessoa é bem da paz. Então, tá. Agora tu fez seu jabá, vamos voltar aqui. Vamos. Uma coisa muito importante para a gente, que eu acho muito legal vocês terem cuidado, é com a questão da comparação. Comparação. Sim. Já viu na infância, seu pai, sua mãe, seu tio, sua avó comparavam você? Com o irmão, com a irmã, né? Com o primo, com o colega da escola. Não façam isso com filhos de vocês, tá, gente? Ai, por favor, gente. Muitas vezes, a gente, quando criança, a gente fica se comparando. O pai e a mãe comparam a gente. Sim. Né? Seu filho já está fazendo isso, seu filho já está fazendo aquilo. Isso é uma comparação. Isso é do ser humano, né? E aí, tem pessoas que arrumam um filho para que ele fique melhor ou tão bom quanto o amiguinho, né? Para que a roupinha dele, para que a roupinha dela seja tão boa quanto a da amiguinha. E isso, né? Pai e mãe, às vezes, não tem ideia. Não tem, né? Porque eles não têm ideia, né? Mas, em algum momento, isso aí faz com que a gente comece a perceber que a gente precisa estar se equiparando a alguém o tempo todo, né? Tanto que quando você fala da sua história, né? Oi, Ludmila, tudo bem, meu amor? Quando você começa a levar isso para a sua vida e você começa a comparar o seu casamento com o casamento de uma outra pessoa, no seu trabalho, e isso é uma coisa negativa, né? Foi o que aconteceu quando as meninas te rotularam, né? Com aquele nome, né? E aí você começa a olhar os outros e você começa a achar que os outros só passam coisas boas. Mas você não sabe o que acontece quando a pessoa fecha a porta de casa. Não é? É uma coisa que eu percebo às vezes muito com meu filho, sabe o que é também, Ana? A questão da autoestima.
E aí você chega em casa, você olha para o seu marido, para sua esposa, né? E você fala assim, essa pessoa não é tão boa quanto aquela que eu vi ali no Instagram. E a mulher faz muito isso comparando o corpo dela com o corpo de outra pessoa, Sim. né? E aí a gente não consegue mais nem comemorar uma vitória nossa, né? Por quê? Porque aquela vitória ali não é tão grande quanto o abdômen tanquinho daquela pessoa ali, né? Não é? Mas Não é é a grama assim, do isso, vizinho menor isso é que a muito nossa, não, brutal. gente. É uma comparação. Isso é E muito aí você não brutal. está honrando a sua história. Quando a gente faz isso, nós não honramos a nossa história. Porque a Aline é incomparável. Eu sou incomparável. A Ludmilla é incomparável. Cada pessoa tem uma história. E você precisa aprender a honrar a sua história. Sim. Né, E Aline? dar um exemplo também para os seus filhos honrarem as histórias deles, sabe? Não é porque a mãe do amiguinho vira e fala que o amiguinho só tira 10 que o seu filho tem que tirar 10. Exatamente. Entendeu? Ele sabe o esforço que ele faz, ele E sabe a no dedicação. casamento também, Aline. Né? Oi? Quando você compara. No casamento, Sim, quando você compara. Né? Porque pessoas diferentes têm histórias diferentes, parâmetros diferentes, tudo diferente do que você tem. Então, olha, normalmente, a gente tem que quando eu, alimento tra- quando eu faço análise de mercado, onde eu tenho comparação de comportamento do consumidor, e você traça um perfil das pessoas de acordo com o comportamento de compra delas, né? E tem gente que fala assim, ah, se eu vender para um do mesmo perfil, eu consigo vender para qualquer um. Não Não é. consegue. Não é assim que a banda toca mais. Comparação é uma coisa muito ruim, tá, gente? Traz É, algo negativo para a vida de vocês. Então, assim, procurem colar em pessoas reais, realmente. Né? Porque a é gente tipo nunca tem a a Ana, tendência de durante comparar super para real. baixo, né, amiga? A gente não tem a tendência de comparar para baixo. Não, sempre para cima. Nunca. Né? Só E para aí cima. você atingiu, por exemplo, um patamar financeiro, às vezes, muito melhor do que o fulano, e o fulano está muito aquém, porque o fulano não deixou de viver certas experiências que você deixou de viver para você chegar onde você chegou. Né? Ele curtiu, curtiu, curtiu e está felizão da vida. E você está aqui, no topo É. das galáxias. É É o todo super mundo quer o empresário, sucesso, super amiga. Todo empresário, mundo quer o sucesso, mas mas ninguém quer ter o esforço para chegar mas até o lá. seu filho, às vezes, aí vamos voltar para a questão do filho, mas o seu filho não sabe nenhuma história, porque você nunca parou para contar a história. E aquele cara que não está com o sucesso que você está, ele curtiu os filhos, ele aproveitou. Então, gente, não tem como comparar. Não, Não dá. não dá. Não dá. E aí, Aline, Exatamente. como é que a gente vai aí? O que você quer deixar assim de valor para essas pessoas que estão aqui? Qual a Eu quero, mensagem? de verdade, falar para vocês se amarem, eu acho que é até injusto. Porque isso aí, de verdade, eu quero que vocês façam, que vocês se amem todo dia. Mas lembra quando eu falei que eu me senti apreciada? E eu acho que é isso que eu desejo para vocês hoje que estão aqui nessa live com a gente, que vocês se apreciem, que vocês olhem para o espelho e agradeçam aquela ruguinha aqui no cantinho do olho, porque ela tem um motivo para estar ali, sabe? É uma pintinha, porque graças a Deus esse filtro é maravilhoso, mas eu tenho uma pintinha de gravidez, que é uma manchinha na bochecha, que Sim, eu olho para ela de manhã e eu falo, que bom que você está aqui, porque você me lembra meu filho e me lembra tudo que eu passei na gravidez, que foi uma gravidez muito difícil. Então, cada vitória sua, ela vai deixar uma marca, assim como cada derrota. E se você valorizar só as marcas da derrota que você teve, você vai ficar uma pessoa muito infeliz. Então, seja grato e valorize, né, as marcas boas que a vida deixou em você. Eu acho que é exato. isso. E isso aí, gente, é você começar realmente a olhar para as coisas positivas que você fez. Eu não fiz isso, mas eu fiz outra coisa. Por que eu cheguei com esse corpo aqui? É olhar, por que eu tô assim? Olhar para você e parar de ficar se comparando com os outros, né? Então, uma coisa, o que você tem que lembrar? O que é estima? É o respeito, E o né? amor por si. Pela sua trajetória até aqui, né? É o respeito pela sua trajetória até aqui. Não imagine como teria sido. Eu quero terminar aqui lendo o texto da Rita Lee para vocês. Aline, você vai amar.
Olha o texto que ela escreveu. Depoimento da Rita Lee sobre as mulheres, tá, gente? Eu tinha 13 anos em Fortaleza quando ouvi gritos de pavor. Vinham da vizinhança da casa da Beth. Mocinha linda que usava